Você já viveu alguma situação em que você disse assim, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Com quem eu falo? Quem nunca viveu uma situação assim, né? O que fazer quando eu não sei o que fazer? O problema está ali na sua frente e você fica ali paralisado, pensando assim, é para correr? É para seguir em frente? É para recuar? É para lutar? É para falar sobre isso com alguém? É para ficar calado? Difícil, né? Você quer saber o que você faz quando você não sabe o que fazer? O que você vai fazer quando não sabe o que fazer? Então, fique ligadinho aí e vem comigo que eu vou te mostrar. Eu costumo dizer que momentos de crise revelam o meu caráter. Momentos de crise revelam a minha capacidade ou não de lutar. Os momentos de crise revelam a minha dependência ou não de Deus. Os momentos de crise revelam a minha capacidade ou não de fazer boas escolhas. Por isso é tão importante a gente se preparar para a guerra. É importante a gente estar preparado, sabe, para os momentos de crise. Então não espere a crise chegar, bater a sua porta, para você aprender a lutar, para você aprender a depender de Deus, para você aprender a orar, para você descobrir o que é ter intimidade com Deus. A Bíblia ela traz várias histórias de homens e mulheres que tiveram um relacionamento profundo com Deus. Homens e mulheres que buscaram a Deus e que confiaram nele. E uma das histórias que eu, pelo menos, gosto demais de mostrar e de falar sobre ela, né, quando eu estou falando de dependência e confiança em Deus, é a história do rei Josafá, que está lá no segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 20. A Bíblia fala que Josafá era o rei de Judá e certo dia ele descobriu que o seu pequeno reino ele estava rodeado por poderosos exércitos dos seus inimigos. Então Josafá ficou apavorado, porque ele sabia que a pequena nação de Judá não tinha poder para vencer aqueles inimigos. É verdade, não tinha mesmo poder para vencer aquela batalha. Mas ele, Josafá, conhecia o poder de Deus e ele tinha a senha para acionar esse poder. Interessante, né? A senha que ele tinha era a oração. Então, quantas vezes a gente está ali diante de uma situação muito difícil, mas em vez de orar, o que a gente faz? A gente fala do problema para todo mundo, a gente reclama, murmura, a gente se vitimiza, a gente culpa o pai, a mãe, a igreja, o pastor. E toda vez que eu faço isso, é como se soasse uma campainha assim, pem, senha incorreta, acesso negado. O fato é que a murmuração nunca vai acionar o poder de Deus para a sua vida. A vitimização nunca vai acionar o poder de Deus para a sua vida. Ou seja, enquanto eu não uso a senha correta, que é a oração, a adoração, eu não tenho acesso ao poder de Deus sobre qualquer situação que eu esteja vivendo, que eu precise resolver. Aí você pode dizer assim, ah, Fana, que maravilha então. Então é só eu orar que eu aciono o poder de Deus e o meu problema está ali, ó, instantaneamente resolvido? Bom, eu vou responder com uma outra pergunta para você. O que você chama de problema resolvido? É quando a sua vontade é feita? É quando tudo que acontece, acontece do jeitinho que você planejou? Então não. Uma coisa a gente precisa entender. O jeito de Deus resolver as nossas questões nem sempre vai coincidir com a nossa forma de solucionar problemas. Então, a oração é a senha que aciona sim o poder de Deus, não para eu receber aquilo que eu estou querendo, mas para eu receber aquilo que eu estou precisando. Na história do rei Josafá, a Bíblia conta que uma grande multidão vinha contra ele. E aparentemente aquela guerra já estava com o resultado certo, definido, ou seja,
vitória para os inimigos de Josafá, sem chance. E eu tenho certeza de que se a gente estivesse lá também, naquele cenário, olhando para aquele cenário, a gente teria dito assim também: ih, deu ruim, né? Como dizem aí, deu ruim para Josafá, 1-0 para os inimigos de Judá. Mas o fato é que, na maioria das vezes, a gente olha para os nossos problemas com os nossos olhos naturais. E é por isso que a gente diz assim: fim da linha, não vai ter jeito. Você já parou para pensar em quantas vezes você mesmo decreta a sua derrota? Quando você diz assim: ah, não adianta nem tentar, eu não tenho chance nenhuma. Ou então, para que continuar lutando por isso? Talvez o seu filho esteja andando por um caminho tão perigoso e talvez você já tenha orado tanto, orientado, aconselhado e até agora nada aconteceu, não teve mudança nenhuma. Então talvez você sinta vontade de entregar os pontos, né? Isso é normal. Mas você quer um conselho? Não desista dele, não. Não decrete a derrota numa guerra que ainda não terminou ou que ainda nem começou. Então, cuidado com o que você pensa, porque as nossas batalhas, elas são vencidas ou perdidas primeiro dentro da nossa própria mente. Interessante, né? Aqui tem um campo de batalha. Tem gente que não se dá ao trabalho nem de começar a lutar e já proclama o veredito derrotista: não vai dar certo, não tem jeito, eu não consigo. Mas talvez esse não seja o seu caso, né? Talvez você já esteja lutando por alguma coisa, por alguma situação aí, por algum problema que você esteja vivendo, você já esteja lutando há algum tempo. Então você pode dizer assim: Fana, não tá fácil não. Você não tem noção do tanto que eu já lutei e nada muda. Tá, então você entende que está na hora de mudar alguma coisa? Talvez de mudar a estratégia, talvez de mudar as armas com as quais você esteja lutando, né? Talvez você só precise deixar as armas naturais e começar a guerrear com as armas espirituais. Como assim, Fana? Então é assim: deixe de lado as suas estratégias e permita que Deus te apresente as estratégias dele. Quando você diz que não tem mais forças para lutar, é o momento em que você para então de tentar do seu jeito para permitir que Deus te apresente o jeito dele. Deus quer usar o seu poder em favor da minha e da sua vida, mas a gente tem que deixar. A gente precisa aprender a confiar nele e nas estratégias dele. Então experimente sair da cabine de comando, sabe? E deixe Deus te conduzir, deixe Deus ser Deus na sua vida. Josafá era um homem temente a Deus, ele conhecia o Senhor, mas ainda assim ele teve medo diante daquela situação. E quem não teria, né? Ele teve medo, mas não foi dominado por aquele medo. Essa é a diferença. O medo que ultrapassa o limite do razoável, esse é perigoso, porque ele paralisa as nossas ações. Mas o que foi que Josafá fez com o medo que ele estava sentindo? Ele levou aquele medo para o trono de Deus. Ele foi ao lugar certo. Josafá conhecia o Senhor e ele sabia que não haveria socorro para ele em nenhum outro lugar, senão no Senhor, no Deus de Israel. Josafá conhecia a senha que poderia abrir a porta dos céus em favor daquele povo, em favor daquela nação. Então, ele orou a Deus e colocou diante de Deus os seus medos, a sua angústia, as suas limitações, as suas fraquezas. Josafá então começa a sua oração, acho linda a oração dele, ele começa reconhecendo a soberania, o poder e a majestade de Deus. Ele diz assim: na tua mão, Senhor, está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Olha só que lindo, reconhecendo a grandeza e o poder de Deus, sabe? E depois ele reconhece, depois que ele reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, ele reconhece então quem ele é. Ele reconhece a fraqueza dele, sabe? As limitações dele. No versículo 12, lá do capítulo 20, Josafá diz assim:
porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Gente, eu acredito que seja uma das orações que Deus mais ama ouvir. Deus ama a rendição. Deus ama quando a gente se coloca na posição de dependência dele, sabe? Quando a gente baixa as nossas armas, sabe? As nossas armas naturais, para que ele nos apresente as armas espirituais com as quais a gente tem que efetivamente lutar, porque a nossa guerra não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades. Então as nossas armas não podem ser as armas naturais, tem que ser armas espirituais. Então quando a gente deixa a nossa inteligência de lado, as nossas habilidades, para a gente confiar na sabedoria de Deus. Esse é o momento que Deus mais ama da nossa oração. É esse momento de rendição. É quando a gente deixa de lado as nossas estratégias para confiarmos nas estratégias dele. E a lógica é a seguinte: como é que o poder de Deus vai operar em mim se eu sou autossuficiente? Você já tentou ajudar alguém que está o tempo todo falando e mostrando força e mostrando que não precisa de ninguém? Não tem como ajudar alguém desse jeito, não tem como ajudar essa pessoa. Então, como é que eu vou conhecer as armas e as estratégias de Deus se eu sempre prefiro usar as minhas? E se o poder de Deus ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, e isso está lá em 2 Coríntios no capítulo 12, eu chego à conclusão de que os fortes, sabe, os fortes, os poderosos, os autossuficientes, eles não conhecem o poder de Deus. A verdade é que quando eu não sou nada, Cristo é tudo em mim. Josafá entendeu bem isso. Ele reconheceu que sem Deus ele não teria como sair daquela situação. Ele disse assim: eu não sei o que fazer, mas eu não tiro os meus olhos do Senhor. Olha que lindo, está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. É como se ele dissesse assim: eu não sei o que fazer, mas eu sei exatamente o que fazer. Engraçado, né? Quando eu não sei o que fazer e nem para onde ir, eu sei exatamente o que fazer. Eu preciso manter os meus olhos fixos naquele que tem todas as respostas. Josafá simplesmente então analisou a situação, reconheceu a sua incapacidade e buscou a Deus. E a resposta de Deus foi surpreendente. Deus é sempre surpreendente, né? Deus disse assim para Josafá: não tenha medo, Josafá, e nem se assuste por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é sua, ela é minha, de Deus, né? Então olha que lindo, né? Você saber que você pode descansar, que essa peleja não é sua, ela é de Deus. Então Deus estava dizendo assim para Josafá: não tema o poder da aparência. Nesse encontro que você vai ter, Josafá, você não vai ter que pelejar. Só tomem posição, fiquem ali parados e vocês verão o livramento que eu, o Senhor, vou dar a vocês. Nossa, só confiando muito em Deus para colocar em prática uma estratégia que aparentemente era tão suicida, não é? Como assim, Deus? Ficar parado esperando os meus inimigos partirem para cima de mim? Os exércitos deles, desses inimigos, são muito maiores que o nosso. Como assim, Deus? Entrar numa guerra e não lutar? Mas apesar do que os olhos naturais de Josafá estavam enxergando, apesar daquele cenário aparentemente desfavorável, ele fez exatamente o que Deus disse para ele fazer. Naquele confronto, eles não lutariam de forma natural, mas de forma espiritual. A direção de Deus para Josafá era para que ele desse ordem aos cantores que marchassem ali à frente do exército, louvando a Deus o tempo todo. Então, Josafá e toda a Judá e os moradores de Jerusalém, eles se prostraram diante do Senhor e o adoraram. A ordem de Deus era, no mínimo, muito estranha. As tropas ficariam ali paradas diante dos inimigos enquanto um grupo de cantores avançava, cantando
cantando fana. É isso mesmo? Na frente dos inimigos? Gente, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu gosto de ler a Bíblia imaginando, sabe? Cada cena que eu leio. E eu confesso que quando eu li essa cena, e quando eu imaginei ali aquele cenário, eu pensei, não, é muita loucura, Deus. Mas a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 1, que realmente Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esse é o agir de Deus. Então, como aquela ordem parecia muito doida, Josafá tinha sim o direito de questionar. Mas Senhor, é isso mesmo que é para eu fazer? O Senhor tem certeza disso? Eu acho que isso não vai dar certo, Senhor. Não seria melhor a gente pelo menos pensar ali num plano B, num contra-ataque? Josafá poderia ter sim questionado, ele poderia ter fingido que não ouviu aquilo, mas não foi isso que ele fez, né? Apesar de parecer um comando estranho demais, ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia que, agindo Deus, não há quem possa impedir. Deus queria ver a obediência daquele povo. Deus queria ver até que ponto, sabe, eles confiariam naquela estratégia aparentemente estranha. A Bíblia diz que quando aqueles homens começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs então uma emboscada contra os inimigos que vinham contra Judá. Então olha o que aconteceu. Eles foram desbaratados, eles lutaram, sabe, uns com os outros, ali os próprios inimigos, e eles próprios se eliminaram, se destruíram. Pronto, guerra vencida. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, de 22 a 23. A verdade é que a gente não precisa entender os planos de Deus, nem as estratégias de Deus. A gente só precisa confiar e obedecer, porque os planos de Deus são sempre maiores e muito melhores do que os nossos. Está em Isaías 55:8. Então, deixe Deus ser Deus na sua vida. A nossa tendência diante de uma guerra é lutar com as nossas armas, não é? A nossa tendência é querer vencer as nossas questões usando só a nossa força, só a nossa inteligência, os nossos diplomas, os nossos títulos, só a nossa eloquência, só as nossas habilidades. Mas o que Deus propõe para nós é dependência. Ele diz assim, que tal se vocês pararem de confiar só no seu dinheiro, nas suas habilidades, na sua inteligência, nos seus títulos, nos seus diplomas, na sua posição social e começarem a confiar em mim. Então, quando não sabemos o que fazer, nós sabemos exatamente o que fazer. Buscar a Deus. Não tire, então, os olhos daquele que detém todo o poder e que tem todas as respostas para as nossas questões, para a nossa vida. Não tema o poder da aparência. Sentir medo é normal, mas não deixe que o medo ultrapasse aquele limite do razoável, sabe? Não deixe que o medo te paralise, não deixe que o medo te domine. O melhor lugar para você colocar os seus medos é como Josafá fez, é diante de Deus. Busque sempre a Deus. Nos momentos difíceis, sim, mas nos momentos bons também. É muito importante ouvir a voz de Deus, mas é muito, muito importante também obedecer aquilo que a gente ouviu de Deus, sabe? Só ouvir não vai resolver. Confie sempre em Deus. Ainda que você não esteja entendendo nada, obedeça e siga a direção que Deus está te dando. Você está numa situação em que você não sabe o que fazer? Então, confie em Deus. Lá no Salmos 20, a Bíblia diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Pense nisso com carinho. Você gostou desse vídeo? Então compartilhe aí com alguém, curta, comente, se inscreva aqui no canal, para que a gente esteja sempre aqui juntos, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Beijão!